Olá! A Bíblia nos fala que todos nós iremos passar pelo juízo. E ela diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, que porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Agora, nós aqui no programa já dissemos algumas vezes que também iremos participar depois que estivermos no céu, ou seja, aqueles que estiverem salvos, iremos participar do juízo com Cristo, daqueles que não receberam a salvação. Mas aonde está escrito isso na Bíblia? Já falamos aqui. Essa é uma pergunta. E muitas outras você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade, ao vivo. Eu quero agradecer a você que está nos acompanhando, você que acompanha a programação da TV Novo Tempo, você que está ligadinho aqui nesse horário junto com a gente. Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa de perguntas e respostas bíblicas. Você faz a sua pergunta, eu vou interceder por você aqui e colocar o professor na mira da verdade. É ele. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito? Quero começar o programa mandando alguns abraços para pessoas muito queridas que nós aí ouvimos falar que apreciam o programa, uma que conhecemos, depois o Tito vai mandar outros abraços, mas o primeiro é para o Leandro Oliveira, que nós encontramos lá em Taquara, no IACS, Instituto Adventista Cruzeiro do Sul. Meu irmão, obrigado por ter repartido a sua história conosco, né? Deus usou Na Mira da Verdade para alcançá-lo e hoje ele congrega conosco. Que Deus te abençoe aí, meu xará, e obrigado por você ter nos contado a sua rica história. Eu quero mandar um abraço também para uma família, para alguns amigos da Jaqueline, nossa colega aqui de trabalho no camarim. Eles gostam muito do programa, são de BH, e eu quero mandar um abraço para o Elismar, para a Nina, né? E para os filhos Esther e Natanael. Obrigado, meus irmãos, pelo carinho, que Deus continue guiando, abençoando a família de vocês. E um dia que passarem por aqui no interior de São Paulo, em Jacareí, será uma satisfação para nós recebê-los aqui na Novo Tempo. Um abraço a todos e mais uma vez obrigado. Esse final de semana nós estivemos lá no Rio Grande do Sul, estivemos lá com a caravana Novo Tempo e fizemos uma linda programação lá em vários lugares ali de Porto Alegre e região. Eu estive ali na Igreja Central de Canoas e eu quero mandar um abraço muito especial para os nossos queridos irmãos ali de Canoas. Eles ali têm 3 classes da Novo Tempo, pessoas que conheceram a Novo Tempo e foram à igreja e estão estudando mais a Palavra de Deus. Eles têm lá NT1, NT2 e NT3. Um abraço a todos vocês aí que acompanham, que estão estudando mais a Palavra de Deus, usando até mesmo os guias de estudos aqui da Novo Tempo e toda a igreja que esteve ali ligadinho com a gente, né? E professor Leandro Quadros, eu e muitos apresentadores aqui da Novo Tempo, estivemos esse final de semana por toda aquela região ali e fomos muito bem tratados. A gente quer mandar um abraço muito, muito especial para todos vocês, meus irmãos aí da região de Porto Alegre e toda a região ali de Porto Alegre, né? Então, que Deus possa abençoar muito vocês, viu? Professor, eu comecei a ler aqui essa questão do juízo porque no último programa que nós tivemos aqui, ao vivo, ficou uma pergunta em aberto. Essa pergunta quem mandou foi a Emanuela. A Emanuela, ela quer ver, ó, eu até fotografei aqui a pergunta dela para eu poder não esquecer. Olha aqui, ela diz o seguinte, ela é da Congregação Cristã do Brasil, ela é de São Paulo, da Congregação, e ela fez a seguinte pergunta pra gente, e foi essa que nós abrimos o programa aqui, viu? Ela disse o seguinte, onde está escrito na Bíblia que os santos de Deus irão participar no julgamento final?
essa questão, eu acho que nós já falamos aqui em alguma vez no programa. Eu até abri o texto aqui do juízo, a qual todos irão passar, né? Mas o que ela está perguntando aqui, professor, é do juízo que nós iremos participar lá no céu, ou seja, aqueles que forem salvos e que estarão ali por 1000 anos e irão participar de um juízo. Que juízo é esse, professor? Onde é que está escrito isso? Muito interessante a pergunta. A Bíblia fala, amigo telespectador, que o juízo final de Deus, ele é dividido em 3 fases diferentes e com propósitos diferentes. Vou apresentar a você, óbvio, um breve resumo. A primeira fase nós chamamos de pré-advento. Ocorre antes da volta de Jesus. Neste momento, Deus está demonstrando para o universo a forma justa que ele se utiliza, obviamente, para lidar com pecados, pecadores e para lidar com o mal. Nós percebemos em Daniel capítulo 7, versos 9 e 10, que ao redor do trono de Deus, nesta fase do juízo, se encontram milhões, de milhares de anjos. Então, nesta fase, quem acompanha com interesse e expectativa o desenrolar dessa fase do juízo final são os anjos, seres, obviamente, de outros mundos, seres que foram envolvidos, de alguma forma, no conflito cósmico contra o mal, até porque Satanás enganou uma terça parte dos anjos, então Deus está envolvendo na participação deste processo esses seres. Há uma segunda fase do juízo, que nós chamamos agora de milenial, que ocorre durante o milênio. Nesta fase, Deus não está mais prestando contas, diríamos assim, mostrando o desenrolar da história só para os anjos. Agora, nessa fase milenial, Deus mostra para os justos, trasladados, a maneira correta, justa, amorosa e perfeita com a qual ele lidou, da qual ele se utilizou para lidar com o pecado e os pecadores. E aí eu vou ler 2 versos para você, que mostra essa fase. E depois eu vou mencionar brevemente a terceira e aí finalizamos essa breve resposta. Aqui em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo está extremamente chateado com os coríntios porque eles estavam processando uns aos outros, ele está censurando aqui o litígio entre os irmãos. Ele queria que eles resolvessem os seus problemas entre eles. E aqui ele nos dá uma informação muito importante. Vou ler para você versos 1 a 3. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Olha que interessante. Paulo fala de um momento em que os santos vão participar do julgamento do mundo, inclusive dos próprios demônios. Em que sentido? Não que os cristãos vão dar um veredito. O veredito pertence a Deus, que é o único justo juiz. Mas os justos vão participar do processo para entenderem, tirarem qualquer dúvida quanto ao caráter justo e amoroso de Deus neste processo. De acordo com Apocalipse 20, versos 4 a 6, esta fase ocorre durante o milênio, tá? E aí eu vou ler para você esse texto que fala dessa segunda fase do juízo. Diz assim: vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Então Deus dá autoridade de julgar para essas pessoas aqui. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto
tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. Ou seja, pessoas que foram ressuscitadas e pessoas que venceram ao poder perseguidor da besta, tá? Aí continua, ó. Não receberam a marca na mão e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Então aqui você percebe o seguinte, a fase milenial do juízo. Deus agora mostra para os justos trasladados. Nós cremos que isso aqui ocorrerá no céu, não na terra, né? Nós cremos que após o milênio no céu é que Deus reconstrói a nova terra. E aí vem a terceira fase do juízo, que é a fase executiva. Então a primeira é pré-advento, porque ocorre antes do advento de Jesus. Casos são decididos no céu. Eu gosto de um comentário de Joseph Assais, um teólogo luterano, que diz o seguinte, que o fato de alguns ressuscitarem para a vida eterna e outros para a morte eterna, indica que um juízo prévio foi realizado para definir quem era digno da primeira ressurreição e quem era digno da segunda ressurreição. Então essa é a fase pré-advento, a fase milenial, que ocorre após a volta de Jesus no céu, e a terceira fase, que é pós-milênio, é a fase executiva. Nesta fase, Deus executa o juízo, castiga os ímpios no lago de fogo, proporcionalmente à sua impiedade, e depois os aniquila de forma definitiva para que não exista nem raiz e nem ramo do pecado em nenhum canto do universo. Tá bom? Então, eu apresentei de forma resumida este assunto, é um assunto que vale a pena você estudar, compreender a doutrina do juízo final dividida em 3 fases e num dos nossos estudos bíblicos da Novo Tempo, especialmente no Verdades para o Tempo do Fim, você pode ter um estudo sobre isso. No nosso novo estudo Na Mira da Verdade, não temos um estudo sobre isso, porque ele diz respeito a outra temática, né, textos difíceis da Bíblia, mas depois eu vou indicar para você em algum momento o estudo Na Mira da Verdade. Mas enquanto isso, continue acompanhando a programação da Novo Tempo, porque em vários programas nós explicamos essas 3 fases do juízo. Muito bem, professor, muito bem. Mas ainda nesse assunto as perguntas começam a chegar. A gente começa a falar sobre isso, as perguntas começam a chegar. Aqui pelo Facebook, o pessoal que está nos acompanhando, o André Barreto, ele perguntou o seguinte, sou adventista há 3 anos, aqui do Distrito Colônia 13 de Lagarto, Sergipe, e tenho uma dúvida, assim igual a muitos têm. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar do pecado. Por que nós teremos que ainda ser julgados? Ou seja, vamos passar pelo juízo de Deus? Né? Então, esse juízo que ele está perguntando aqui é justamente o juízo pré-advento. Uma vez que Jesus já morreu pelos nossos pecados, por que ainda tem esse juízo pré-advento que a Bíblia fala ou que nós aqui no programa temos falado? Muito boa pergunta. Primeiro, vamos ver o que o apóstolo Paulo diz a respeito disso. Romanos 14, 12. Ó. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Paulo inclui os cristãos e inclui a ele mesmo no juízo. Que interessante. Isso se encontra também em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. A diferença está no quê? No propósito dessas fases do juízo. Na fase pré-advento, o propósito não é condenar os justos. O propósito é vindicar o caráter dos justos. Nesta fase, Deus mostra quem é quem. Deus, ele é onisciente. Você pode até se perguntar, mas por que Deus precisa de um juízo se ele é onisciente? Lembre-se que Deus é onisciente, mas as outras criaturas que fizeram parte deste conflito cósmico entre o bem e o mal não são oniscientes. Deus, de acordo com 1 Reis 8,39 e outros textos, ele conhece o nosso interior, mas os anjos não conhecem. Então Deus tem que mostrar quem é quem. Então o juízo pré-advento, ele é uma bênção para o justo, porque não é para condená-lo, é para mostrar quem realmente aceitou a Jesus. Então se você ler Daniel 7, 25 a 27, você vê que o propósito principal do juízo pré-advento é condenar o poder político-religioso, representado pelo chifre pequeno, Daniel 7, 25, e nos versos 26 e 27 é dar o reino eterno aos santos. Então, essa fase do juízo não é condenatória, é de vindicação. Já para os ímpios, o juízo tem um outro propósito, é condenação.
Então você pode ler, por exemplo, João 5:24. Ali diz que quem crê em Jesus não é julgado. Por quê? Em que sentido? O termo ali, do grego crisis, se refere ao juízo de condenação. Então Paulo inclui os cristãos no juízo, nessa primeira parte que o propósito é vindicação, e só apresenta os ímpios na fase condenatória do juízo. Então você tem que estudar ambas as fases do juízo, reunir ambos os textos bíblicos para você poder compreender essa questão e ver que não há nenhuma contradição. Muito bem, muito bem. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas pelo nosso SMS e também pelo nosso WhatsApp. O número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora. Você pode usar também as nossas redes sociais, pelo Facebook namiradaverdade.nt, pelo nosso Instagram, @namiradaverdade. Aproveita, se você não é inscrito ainda nos nossos canais, tanto o Facebook como o Instagram, se inscreva lá para que você possa receber as notificações, tá bom? Mande as suas perguntas para a gente. Eu coloco sempre ali um videozinho antes para que você possa mandar a sua pergunta para o programa que está sendo ao vivo, tá bom? Tem uma pergunta aqui, ó. Foi pescada. A pergunta é a seguinte. Boa noite, professor Leandro Quadros. Boa noite, Tito. Meu nome é Paulo. Ó, tem alguém me ligando aqui, ó. Esse número aqui é apenas para receber as mensagens. Se você ligar, infelizmente eu vou desligar. Não tem como, tá? Muito bem. Boa noite, professor Leandro Quadros. Boa noite, Tito. Meu nome é Paulo Souza. Sou católico e moro na cidade de Vigia de Nazaré, no interior do estado do Pará. Professor, Jesus Cristo era judeu e, consequentemente, sua religião era judaica, ou seja, o judaísmo. Nós cristãos, que somos seguidores de Cristo, que somos seguidores dos ensinamentos de Cristo, a nossa religião não deveria ser a mesma de Jesus Cristo, o judaísmo? Desculpe-me pela minha falta de conhecimento. Obrigado. Olha só, a sinceridade dele, professor. Uma vez que Jesus nasceu e veio aqui, ele foi da linhagem de Davi, e a religião abrâmica, né? Assim que fala? Abraâmica, foi sempre, logo depois, passou a ser o judaísmo. Só que depois que Jesus veio, nasceu o cristianismo. Por quê? Essa divisão. Jesus criou essa nova religião, o cristianismo, professor? Muito interessante pergunta, meu irmão católico. Você não tem que pedir desculpas nenhuma, né, por falta de conhecimento. Né? Cada vez que eu leio a Bíblia, leio um livro, percebo o quanto eu não sei as coisas. Né? Então isso faz parte do processo, fique tranquilo. Aqui no nosso programa, dentro sempre das nossas possibilidades e limitações, estaremos à disposição para lhe ajudar. Veja, meu irmão, realmente Jesus era judeu. Deus, olha que interessante, Jesus fala claramente em João capítulo 4, que foi aos judeus, né, que Deus deu inicialmente o conhecimento da salvação para ser transmitido às nações. Ó. João capítulo 4, versículo 22, ó. Jesus falando aqui com uma mulher samaritana, né? Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha que interessante. Ele estava dizendo que Deus deu a sua revelação aos judeus e que, portanto, Deus usou este povo para transmitir o seu conhecimento. Este povo falhou, rejeitou o Messias. Uma boa parte, não todos, obviamente. Então, o que Cristo fez? Ele não veio para abolir com o judaísmo. Ele veio, sim, para formar a sua igreja com base, com raízes no judaísmo. Tanto que, aqui em Mateus 16, olha que interessante, Cristo queria que a igreja fosse uma continuação da sua igreja no Antigo Testamento, entre os judeus, que o cristianismo fosse uma continuação. Esse era o propósito de Cristo. E aí Mateus 16, olha que interessante, ele mostra aqui que ele vai implementar e muito o judaísmo quando os judeus o aceitarem como Messias, e aí esse judaísmo seria um judaísmo cristão, né?
E aí Mateus 16 em diante diz assim: respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta fé de Pedro, né, em Cristo como Messias, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Cristo está falando aqui para judeus que a partir do judaísmo, a partir deles, Cristo edificaria a sua igreja. Óbvio que depois surgiram muitas outras igrejas cristãs. Esse aqui já seria um assunto para um outro momento, do porquê isso ter acontecido, do aspecto teológico, especialmente histórico. Mas saiba que o cristianismo é sim a religião de Cristo, só que tem muitos cristãos que se afastaram de vários aspectos importantes que Deus já tinha revelado à sua igreja no Antigo Testamento e à sua igreja primitiva. Então é por isso que surgem outras igrejas, até para restaurarem algumas verdades esquecidas pelos cristãos do passado. Muito bem, muito bem. Eu queria aproveitar e dizer para você que você pode se aprofundar mais em vários temas difíceis que nós apresentamos aqui no programa Na Mira da Verdade. Esse é o nosso guia de estudo, a Revista Esperança Na Mira da Verdade. Para você ter aí na sua casa, você pode ligar para a gente agora, 0 operadora 12 21 27 3121 e pedir a sua. Vamos fazer um cadastro, pegar os seus dados postais para que possa chegar direitinho aí na sua casa. Se você ainda não pediu, milhares de pessoas já pediram, hein? Mas se você ainda não pediu, peça agora mesmo. 0 operadora 12 21 27 3121. Não fique fora, hein? Peça agora e estude bastante a Bíblia, que eu tenho certeza que vai abrir a sua mente para os mais diversos temas que o professor Leandro Quadros colocou aqui nesse guia de estudo, tá bom? Nós temos que ir para um intervalo rapidinho, eu vou rapidinho ali, não sai daí não, hein? A gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo, você pode participar mandando as suas perguntas para o nosso SMS e também o WhatsApp, o número é 12 981510101. Já, as perguntas começam a chegar aqui. E pelas nossas redes sociais, as nossas redes é Facebook namiradaverdade.nt e Instagram, @namiradaverdade, tá bom? Tem uma pergunta aqui que chegou pelo Instagram, eu sempre falo aqui para você, não tenha preconceitos, hein? Pergunte o que você quiser, a dúvida que você tenha na Palavra de Deus ou sobre religião, envolvendo a Bíblia, pode mandar. Essa pergunta quem mandou foi o Miqueias, ele já tem mandado há algum tempo, ele diz o seguinte, boa noite, sou da cidade de Olindina, na Bahia e congrego na Igreja Batista. A minha pergunta é, olha aí professor, nós até estamos falando isso aqui um pouquinho antes de entrarmos aqui no programa. Todos os estilos musicais são de Deus? Por exemplo, o rap, o trap, o hip, o hop, o funk, o forró, são estilos musicais que os cristãos podem ouvir? Olha aí professor, como é que é isso? A questão de música eu sei que é uma coisa muito complicada de darmos assim um veredito, né? Agora, tem certas coisas que a gente consegue ver que não se encaixam. Como é que é isso? Pelo que eu estou vendo aqui, a pergunta dele é mais querendo saber se pode se ouvir esse tipo de música. E eu me lembro que ainda pouco antes de nós entrarmos aqui, nós estávamos falando sobre isso, não é mesmo? Isso mesmo. Eu era um camarada que ouvia muita coisa diferente, né? E eu escutava coisas pesadíssimas na minha época, de adolescência, pré-adolescência. E o que eu posso dizer para você? Em primeiro lugar, a Bíblia apresenta alguns critérios para escolhermos músicas. Obviamente, a Bíblia não entra em detalhes sobre todos os estilos musicais, não é esse o foco. Ela apresenta princípios gerais. E eu acredito que esses princípios gerais são suficientes para avaliarmos um tipo de música que seja realmente adequada para o nosso desenvolvimento espiritual, mental e intelectual.
A Bíblia, primeiramente, não ensina que devemos ouvir apenas músicas religiosas. A música ela é uma expressão dos anseios da alma, e esses anseios podem ser religiosos ou não. Então, há muitas músicas culturais que expressam certas culturas muito boas. Há muitas músicas gaúchas, que eu gosto muito, porque eu sou gaúcho. Um gaúcho que não gosta de música gaúcha é uma aberração, né? Agora, há outras músicas gaúchas que também não são adequadas. Há músicas sertanejas que são adequadas, contam uma história de vida, uma experiência real e te leva à reflexão. Outras não dá para considerar nada, é uma porcaria. Então o que você tem que fazer? Você tem que avaliar a música com base em alguns critérios, que eu vou apresentar aqui um texto, e com base naquilo que a música proporciona a você. Isso é muito importante. O tipo de pensamento e sentimento que a música proporciona em você é algo saudável? Essa é uma questão para você se perguntar também. Outra coisa que eu não creio é nessa mistura que existe muitas vezes entre músicas seculares e músicas religiosas. É aquela ideia, né? Cada macaco no seu galho. Eu, por exemplo, eu não vou ouvir uma música gaúcha religiosa. Para mim não encaixa, porque a minha mente, ela, ao ouvir uma música gaúcha, eu tenho outras lembranças. Lembranças do Rio Grande do Sul, lembranças da minha infância, lembranças da minha adolescência, lembranças da minha família. Eu tenho bons sentimentos, nostálgicos, mas que não estão relacionados à adoração. Então, se eu quiser adorar a Deus por meio da música, eu vou ouvir um outro estilo de música. Não quero dizer com isso que Deus não alcance as pessoas que gostam dessa mistura. Deus alcança. Essa mistura que você fala é, por exemplo, usar esses estilos musicais para colocar letra cristã? É isso mesmo. É isso mesmo. Eu vou pegar uma música, um rap, e vou colocar letra cristã. Exatamente. Isso aí acaba gerando um conflito, não é? Uma confusão mental. É uma confusão, é um ruído de comunicação. Mas como eu disse, Deus alcança pessoas por meio dessas músicas, né? Não que Deus aprove essa mescla, mas o evangelho é tão poderoso que certas pessoas são atraídas por meio dessas músicas. Mas aí que está um ponto. Eu creio que Deus quer o quê? Reeducar o nosso gosto. Ele quer reeducar para pararmos de mesclar aquilo que é sacro, religioso, com aquilo que é secular. Tá ok? Nós deveríamos investir mais tempo em ouvir também músicas clássicas, coisas boas para a mente. Então tem muitas coisas. Eu vou deixar só um critério aqui, de Filipenses 4:8, e aí você com esse texto você vai avaliar, porque também uma música se dizer religiosa não significa que o seja, né? Então você vai avaliar tanto uma música religiosa quanto secular com base nesse texto. Eu acredito que uma divisão bem didática é música secular, música sacra, música secular e música secular mundana. Você pode ouvir música sacra, obviamente, música secular, que se paute em princípios, boas histórias de vida, coisas que vão realmente trazer crescimento para você. Agora, secular mundana, que apresenta letra impura, que apresenta um monte de coisas que exaltam o pecado, esse tipo de lixo, você tem que tirar fora da sua vida mesmo. Mas Filipenses 4:8 diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aqui está o detalhe. O Paulo não está falando aqui especificamente da música, obviamente, mas ele está falando sobre o em que pensar. E isso aqui pode ser usado para você escolher uma música, um filme. Avalie esses 8 critérios. Se passar nesses critérios, a música é boa. Vai fazer bem para você, para a sua espiritualidade e para o seu desenvolvimento intelectual. Se não estiver nesses critérios, tire da sua vida.
Muito bem, professor. Estou aqui acompanhando também no YouTube. Você pode nos assistir através do YouTube. O canal é o canal da Novo Tempo ao vivo, lá no YouTube. Você pode nos assistir e tem os comentários aqui. Pode participar mandando perguntas aqui também, tá bom? Aproveita e compartilhe o link lá no YouTube para os seus amigos, para que eles possam também acompanhar a programação da Novo Tempo aqui, tá bom? Participe aí através do YouTube, estou vendo aqui o pessoal escrevendo bastante, até mandando perguntas, já vou pescar uma pergunta dali, tá? Eu tenho uma pergunta, e eu sempre quero agradecer, eu sempre agradeço e peço para que você fale de qual igreja você pertence, quando você manda as suas perguntas para a gente, e eu quero agradecer por você colocar aí, atender o nosso pedido, é muito gostoso, nós como irmãos, temos a oportunidade de estudarmos a palavra de Deus, né? De qualquer denominação religiosa, nós como irmãos podemos aprender mais juntos e um ajudar o outro. Então, manda sua dúvida para a gente, como por exemplo o Cláudio Locke. Ele diz o seguinte: meu nome é Cláudio, sou da cidade de Brusque, Santa Catarina e sou da igreja luterana. Muito obrigado, meu irmão, por participar aqui com a gente. E a minha pergunta é a seguinte: por que quando Satanás foi expulso do céu, ele foi jogado logo aqui na Terra e não em outro planeta? Que Deus abençoe você, Tito, e o professor Leandro, pois o programa Na Mira da Verdade é disparado o melhor programa da TV brasileira. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado por você acompanhar a gente, obrigado por você mandar a sua dúvida. Professor Leandro Quadros, atendendo o nosso querido irmão Cláudio aí, por que Satanás foi jogado justamente aqui na Terra, rapaz, e não foi em outro planeta? A Bíblia fala alguma coisa? Nossa, a Bíblia dá um esclarecimento muito bom sobre esse assunto. Obrigado aos nossos irmãos luteranos que também acompanham o nosso programa. Já fazia algum tempo, né, que eu não ouvia falar de algum irmão luterano acompanhando o nosso programa. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado pela confiança que você tem no programa. Realmente, meu irmão, aqui Apocalipse 12:12 diz assim, ó: por isso festejai os céus e vós o que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Realmente esse texto fala de um momento em que definitivamente Satanás perde acesso a outros mundos e ele fica confinado ao planeta Terra. Olha que interessante, aqui nesse texto, meu irmão, diz que os céus e os habitantes dos céus teriam motivos para festejar. Por quê? Porque Satanás, ele não tentou apenas o nosso mundo. Ele não tentou apenas Adão e Eva. O conflito cósmico entre o bem e o mal envolveu o universo. Tanto que, de acordo com Apocalipse 12, versos 7 a 9, ocorreu uma batalha no céu. Satanás e anjos foram expulsos de lá. De acordo com os versos 13 e 4 do capítulo 12, foi 1/3 dos anjos, ou seja, 33%, é muita coisa, que participou dessa rebelião contra Deus. Só que aqui está um detalhe. Se você lembrar de Gênesis capítulo 3, olha o que aconteceu ali. Deus deu no capítulo 2, versos 16 e 17, a orientação para Adão e Eva não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, nem tocar no fruto. Quando Eva se aproxima da árvore do conhecimento do bem e do mal, ali ela encontra a serpente. De acordo com Apocalipse 12, verso 9, não foi o animal em si quem falou, foi Satanás quem usou a serpente como médium para falar por meio dela. O que isso nos mostra? Satanás, ele estava confinado ali, àquela região onde se encontrava, aquele local onde se encontrava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não poderia sair dali, ficar torrando a paciência de Adão e Eva. Ele não poderia obrigar nossos primeiros pais a pecar. Diferente de nós, que somos tentados tanto internamente por termos uma natureza pecaminosa quanto externamente, pelas forças do mal e pelas circunstâncias da vida, Eva e depois o seu esposo, eles só poderiam ser tentados externamente, eles não tinham nem vontade de errar. E aí o que aconteceu?
Quando os nossos primeiros pais cedem a Satanás, cedem ao engano e aceitam fazer parte deste conflito contra Deus, o que aconteceu? O nosso planeta passou a estar sobre o domínio de Satanás. Tanto que ele corrompeu o nosso planeta, corrompeu ainda mais a natureza humana, ao ponto de Deus ter de enviar o dilúvio. E Jesus, em João 12:31, chama Satanás de príncipe deste mundo. Então, quando os nossos primeiros pais aceitam fazer parte desse conflito contra Deus, quando eles se posicionam contra Deus, eles fazem parte deste conflito contra Deus, e eles cedem o planeta, o domínio do planeta Satanás. Então, Deus não expulsou Satanás assim, ó, bom, eu vou escolher a Terra para que eles lá se lasquem e os outros planetas fiquem de boa. Não, não foi assim. Ele tentou outros mundos, mas foi o nosso que cometeu a imbecilidade de dar o terreno para ele e ele exercer esse domínio. Então, em resumo, meu irmão, foi isso que aconteceu. Muito bem, muito bem. Nós temos ainda 2 minutinhos, vamos ver se a gente consegue colocar mais uma pergunta. Essa pergunta é interessante, quem mandou foi o Leonardo Meira, ele é de Cafundó, Itapitanga, Bahia, e quero saber a verdade, ou melhor, quero saber, é verdade que os testemunhos de Jeová dizem sobre 1914 que esse ano marca o início do reinado de Jesus no céu e a queda de Satanás na terra? O que há de base bíblica e histórica para essa crença? Além disso, como essa ideia se concilia com Jó 1:7, onde Deus pergunta a Satanás de onde ele vem e ele responde de rodear a terra e passar por ela? Se Satanás já estava na terra na época de Jó, como explicar sua suposta queda em 1914? E aí, professor, como que a gente concilia essa data? Temos aí 1 minutinho, se você quiser começar e a gente ir para o intervalo, ou você prefere já dar a resposta total? Não, vamos dar a resposta. Então tá bom. É bem breve, Tito. Eu não vou entrar nos detalhes, mas qual é que é a base? Eles se baseiam em Daniel capítulo 4, que fala de 7 tempos. E aí eles fazem um cálculo, que eu não vou lembrar agora dos detalhes, para chegar a 1914. Mas o que nós percebemos? Que os 7 tempos mencionados em Daniel 4 não podem se referir ao futuro. Por quê? Porque o capítulo 4, mesmo que Daniel seja um livro profético, apocalíptico, né, que se refere ao fim dos tempos, o capítulo 4 ele narra uma história literal da conversão de Nabucodonosor. Então os 7 tempos ali estão relacionados ao tempo em que Nabucodonosor seria punido por sua rebelião contra Deus. Tá? Então não há base interpretativa para você pegar um capítulo 4 que é narrativo e aplicar ao futuro, dizendo que esse texto se refere ao momento em que Cristo está presente espiritualmente aqui na Terra desde 1914. Eu não lembro agora os detalhes de como eles fazem este cálculo, faz muitos anos que eu me deparei com isso, mas vou reestudar para que num outro momento eu traga detalhes. Mas o que eu posso te garantir, a princípio, é o seguinte: Daniel 4 é narrativo. Os tempos ali estão relacionados a Nabucodonosor. Eles não podem ser interpretados como sendo tempos apocalípticos, mesmo que a parte apocalíptica, diríamos assim, de Daniel comece no capítulo 7. Agora, ali a primeira parte de Daniel é histórica. Então não há base hermenêutica para pegar um capítulo histórico e interpretá-lo como se fosse apocalíptico. Isso é um erro interpretativo, até porque Jesus, quando promete voltar, ele promete voltar a este mundo não de uma forma invisível, como eles creem também. Né? Por exemplo, Apocalipse 1:7 diz que vem com as nuvens e todo olho o verá. Eles dizem que é o olho da fé. Mas o texto não diz isso. No contexto é impossível essa interpretação, até porque o capítulo 6, 14 a 17 mostra que os ímpios que estão despreparados para a volta de Cristo estão tão aterrorizados de vê-lo no céu que pedem para as montanhas caírem em cima deles. Então a questão é que eles querem defender com essa ideia que a parousia, a presença de Cristo é secreta.
Mas na Bíblia, a parousia ou presença de Cristo ocorre de forma gloriosa e nunca secreta. Existem, na revista Na Mira da Verdade, tem textos difíceis sobre a vinda de Jesus. E eu abordo um ali texto ou dois, que as testemunhas de Jeová usam para dizer que Cristo não virá de forma gloriosa. Então o que eu recomendo para você? Agora no intervalo, você vai ligar para nós, 0 operadora 12 2127 3121, vai pedir gratuitamente a revista Na Mira da Verdade e você vai conhecer esses e outros textos usados contra a doutrina da volta de Jesus. Vai saber como ajudar a um amigo, um irmão testemunho de Jeová a conhecer a verdade sobre a volta de Jesus, porque neste ponto ele precisa muito de ajuda. Nossos amigos, testemunhas de Jeová, precisam entender que a crença deles numa parousia secreta está despreparando-os para a volta gloriosa de Cristo. Muito bem, nós vamos para o intervalo, mas aproveite aí e peça seu guia de estudo, a Revista Esperança Na Mira da Verdade. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e participe mandando as suas perguntas para a gente aqui ao vivo através do nosso SMS e WhatsApp. O número é 12 98151 0101 e pelas redes sociais, pelo Facebook Na Mira da Verdade.nt e pelo Instagram @Na Mira da Verdade, tá bom? Tem uma afirmação aqui que eu quero agora colocar na mira. A afirmação é a seguinte: a profecia dos 8 reis de Apocalipse 17 se refere aos últimos papas antes da segunda vinda. É isso mesmo, professor? Veja, existem várias interpretações, não é, sobre Apocalipse 17, até mesmo entre teólogos historicistas, que divergem em alguns pontos. Então, sobre alguns aspectos, realmente não é possível bater o martelo. Mas o que nós podemos saber de Apocalipse 17 é o que Apocalipse 17 não é, não é? Então, quando estudamos esse capítulo, percebemos que ao associá-lo a Apocalipse 13 e Daniel 7:25, o protestantismo histórico entendeu a presença do papado nas profecias, papado medieval, por causa de mudanças que o papado fez em certas doutrinas e por causa da perseguição que foi efetuada a vários outros cristãos. Tá? Então, muitos cristãos históricos, protestantes, especialmente de fala inglesa até o século XIX, viam o sistema papal nas profecias. Isso não tem nada a ver com os irmãos católicos, que são sinceros em sua devoção, estão em busca do conhecimento. Então, aqui fala do sistema como um todo, por causa do aspecto doutrinário e de perseguição. Não tem a ver isso com a sinceridade, com a devoção dos nossos irmãos católicos. No protestantismo histórico, e nós herdamos boa parte desse método historicista interpretativo, nunca papas isolados foram vistos como este poder representado pelo chifre pequeno de Daniel 7:25 ou pela primeira besta de Apocalipse 13. Sempre foi o sistema como um todo. Então, o que os teólogos historicistas mais compreendem é que aqueles 8 reis, né, se referem a 8 formas de governo ou impérios, e aí eles se dividem nisso, que oprimiram o povo de Deus ao longo da história. Portanto, a ideia de que 8 papas fazem parte do capítulo, ela é uma mentira. Não apenas uma mentira, mas fruto de uma fértil imaginação, né? E que tem cada vez mais adaptado a teoria para tentar fazer com que ela sobreviva. Eu lembro que um dos expoentes desta teoria dizia, por exemplo, que ali a partir de Ratzinger, né, já viria ali o tempo do fim. Aí veio o Papa Francisco, aí ele alegou o seguinte: não é um braço do Ratzinger, então não dá para dizer que é um outro. E agora estão fazendo novas adaptações. Por quê?
Quando uma teoria fracassa, a pessoa tem uma das duas posições, ou ter humildade e reconhecer que a sua teoria é falha e abandoná-la e seguir por outro caminho de estudo, ou a pessoa não tem sinceridade e vai tentar criar retalhos, remendos interpretativos para justificar o que é injustificável. Então, meu conselho para você, estude Apocalipse de uma forma mais exegética, mais interpretativa. E eu até vou lhe recomendar uma das obras, não tenho ela aqui ainda na biblioteca do Na Mira da Verdade, tenho ela em casa. Recomendo para você um comentário de Ranko Stefanovic, alguns falam Stefanovic, né? A obra é um comentário sobre o Apocalipse. Esse livro seria muito interessante você ter. Eu não concordo em detalhes com tudo que está ali, né? Especialmente uma interpretação dele ali da batalha que ocorreu no céu, que ele acha que é mais uma batalha de argumentos do que um conflito físico, né? Eu discordo desse aspecto, mas é um dos melhores e mais atualizados comentários que nós temos do Apocalipse. E ali, a abordagem que ele faz de Apocalipse 17 é muito, muito, muito boa. Então, este comentário você pode adquirir com a editora Casa Publicadora Brasileira. Tá? O site é cpb.com.br, C de casa, P de Paulo, B de bola.com.br. Ou você liga em horário comercial para 0800 9790606 o seguinte, o Leandro, lá no Na Mira da Verdade, me indicou este comentário do livro do Apocalipse, eu gostaria de adquirir, tá bom? Então, estude de uma forma séria este assunto, não vá no disque, me disque, não vá na onda do que dizem pela internet, porque senão você vai se decepcionar. Até porque a volta de Jesus não depende da sucessão de papas, né? A volta de Jesus está condicionada a certos sinais e profecias que são claramente reveladas ao longo do texto bíblico. É muito bom você falar sobre esse assunto e que é uma mentira, pelo fato de que isso está rodando muito na internet. Está rodando muito pela internet aí e parece que é a onda agora. Então, justamente porque o Papa Francisco está adoentado e aí começa então a se especular nessa questão dessa teoria aí. Cuidado aí, nós já estamos apresentando aqui para você o que a Bíblia nos orienta, tá bom? Muito bem, mais uma perguntinha aqui, essa pergunta é da Márcia Regina, ela diz, boa noite Tito, professor Leandro, sou batizada há 7 meses na Igreja Adventista e a cada dia aprendo com vocês aí e com lições da Bíblia. Estou em dúvida de uma coisa, o inimigo tem como ler os nossos pensamentos? Quando tenho algum assunto mais sério, eu oro em silêncio, pois temo que o inimigo possa fazer alguma coisa contra. Eu me chamo Márcia e sou do Rio de Janeiro. Olha, Márcia, não é só você não, eu também tenho essa dúvida e eu já me peguei algumas vezes orando em silêncio com esse medo. Professor, isso é real? Será que se eu estiver orando a Deus das minhas angústias, dos meus problemas ou de algo pedindo para que Ele cuide, para que não aconteça nada e de repente o inimigo ao ouvir isso, ele faz de tudo para acontecer, isso é real, meu amigo? Olha, Tito, eu particularmente, pelo que eu vejo no texto bíblico, eu não acredito que, óbvio, cada pessoa é um mundo, é um universo, né? E isso tem que ser respeitado. Eu acho que se um cristão se sente melhor orando em silêncio por medo de o inimigo ouvir certas intimidades e apenas ele quer que Deus ouça, eu respeito muito isso. Eu não vou dizer que é certo ou que é errado. Agora, eu particularmente eu não vejo motivos para essa preocupação. Por quê? Primeiro, realmente em 1 Reis 8:39 e outros textos, que agora eu me recordo desse aqui, diz que só Deus é conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Isso está aqui no final do texto, ó. Já que conheces o coração, porque só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Então, realmente, os nossos pensamentos, ainda mais íntimos, só Deus os conhece. Agora, nós devemos atentar para um fato. Satanás é um grande estudioso da natureza humana.
E eu acredito que muitas coisas que às vezes achamos que vamos esconder dele, na verdade não escondemos. Vou te dar aqui alguns exemplos. Se você estiver num consultório de psicoterapia, o que eu recomendo muito para todas as pessoas, né? Dependendo do seu histórico e de alguns acontecimentos que você descreve para o psicoterapeuta, ele vai dizer mais ou menos como que você foi tratado, por exemplo, por seus pais ou amigos na infância. O que acontece? Se um terapeuta que é humano usa da técnica para poder ir mais a fundo sobre certos aspectos da nossa natureza, você acha que um anjo que foi criado perfeito e que estuda a natureza humana há milênios, ele tem dificuldades de saber algumas coisas do que se passam em você? Um analista corporal, uma pessoa que analisa o comportamento, ele consegue, através de certos gestos seus, não adivinhar o que você pensa, não é isso, ele não sabe o que você pensa, mas ele consegue imaginar o que se passa com você. Você acha que se um ser humano pecador, corrompido, consegue fazer isso, o diabo tem alguma dificuldade de saber as suas intenções pelo seu comportamento, pela sua postura ou pela sua fisionomia? Um outro exemplo, um analista político ou um filósofo político, ele faz uma análise de certos acontecimentos e diz o seguinte: olha, vai acontecer isso por causa deste andar da carruagem. Isso não é sobrenatural, isso é técnica. Agora imagine, se seres humanos corrompidos com certas técnicas conseguem conhecer e certos mecanismos de estudo conseguem conhecer, dar um prognóstico, digamos assim, do futuro, imagine um ser que há milênios estuda a natureza humana e que é sobrenatural. Então você percebe? Eu acho que tentar esconder certas coisas eu não acho necessário. Até porque, quando você ora, seja em voz alta ou seja em silêncio, esse texto continua válido para você. O de Romanos 8,31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus ouve a sua oração, quem é o diabo para impedir que Deus ajude você? Não é nada. Então, como eu digo, eu respeito muito, acho que cada pessoa tem que orar sim de acordo com da forma que se sente bem, mas eu quero tirar um pouco de você essa preocupação excessiva. O mais importante é que você ore. Se o inimigo sabe ou não sabe, isso é o de menos. Ele não pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, como diz Romanos 8, 37 a 39. Então lembre-se, a tua oração faz os exércitos das trevas tremerem, porque você está em contato com o Criador, com aquele que tem todo o poder. Então eu acho que temos sim que entender que cada pessoa é um universo, tem que ser respeitado, mas eu creio que certas preocupações nossas, às vezes, elas são desnecessárias. Muito bem, professor, muito bem. Infelizmente, nós não temos mais tempo para colocar nenhuma outra questão, mas essa pergunta que nós acabamos de responder aqui, ela veio do Rio de Janeiro e eu queria aproveitar e dizer para você que muito em breve o Rio de Janeiro será agraciado com a Rádio Novo Tempo, alcançando mais de 13 milhões de telespectadores aí. Então, parabéns aí ao estado do Rio, à cidade do Rio de Janeiro, que em breve terá também a Rádio Novo Tempo, tá bom? Professor Leandro Quadros, infelizmente nosso tempo acabou e a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem, Tito, Deus te abençoe. E lembre-se, amigo telespectador, de pedir a sua revista agora mesmo. Temos uma equipe aqui à sua disposição. Você liga para 0 Operadora 12 2127 3121, pede a revista Na Mira da Verdade, estuda sobre textos difíceis da Bíblia, aproxima-se ainda mais de uma comunhão forte com Deus para o estudo da palavra. E lembre-se que no nosso programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Muito bem, muito bem. Aqui você já sabe, sempre as suas dúvidas e os seus questionamentos estão na mira
da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!